Vamos conversar nesse momento com a prefeita, ao vivo, prefeita Fabíola Alves, a prefeita de Votorantim, no Skype, você que nos acompanha em nosso canal no YouTube, também com a imagem da prefeita Fabíola Alves, hoje conosco. Prefeita, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui, atendendo gentilmente a reportagem do Jornal da Band. São alguns questionamentos importantes a serem feitos para a senhora, mas eu gostaria de fazer o primeiro questionamento sobre o resultado da eleição. A gente acabou não conversando mais, queria que a senhora falasse um pouco sobre o resultado, sobre de que forma que a senhora encarou esse resultado, se já passou, né? Se a poeira já baixou, a senhora já tem feito alguns estudos do porquê o resultado, por que não conseguiu a sua reeleição, enfim, qual é a avaliação que a senhora faz a respeito do resultado da eleição em Votorantim? Boa noite. Boa noite, né? Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Boa noite, meus queridos. Estava com saudade, já faz tempo que a gente não conversa mesmo. E é importante para a gente poder fazer esses esclarecimentos, né? Então, agradeço bastante pelo espaço aí da Band. Bom, na verdade, né, a gente sabe que a gente passa por um processo, quando é um processo normal, um processo democrático, quando a gente vai às urnas, todo mundo concorrendo com a mesma possibilidade, a gente respeita a democracia, faz parte. Eu venho de uma família, né, de políticos, né? Meu pai, quantas vezes ganhou eleições, perdeu eleições. Eu venho de 4 mandatos consecutivos aí, né, conseguindo a minha eleição sucessiva, mas infelizmente eu atribuo muito, né, que esse resultado, porque a gente estava acompanhando as pesquisas em muitos meses, em muitas até próximo da eleição, até sair, infelizmente, aquela interpretação errada, né, da justiça aqui de primeira instância, que acabou optando pela impugnação do meu registro em primeira instância. Eu acho que isso criou uma instabilidade muito grande na minha eleição, inclusive não só para mim, mas para minha coligação de modo geral, para os meus candidatos a vereadores. Eu tenho uma infinidade de áudios no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu Facebook, de pessoas relatando com dúvidas se eu ia estar na urna, se poderia votar em mim, se eu estava fora do processo. Então, eu acho que isso gerou uma instabilidade muito grande. E mexeu nos resultados, eu acho que de uma maneira geral. Não quero, de fato, de forma alguma, desmerecer o mérito do prefeito eleito, que eu desejo que faça uma boa gestão. Não quero criar algum tipo de situação quanto a isso, mas que a gente sabe que o resultado que as pesquisas, né, apontavam não foi o resultado final. Então, depois que, infelizmente, houve aquela ação da justiça a respeito do meu registro de candidatura por conta da minha ida na igreja, que inclusive essa decisão já está sendo reformada aí em São Paulo, a gente já tem um parecer favorável, que não havia prova alguma para aplicar uma sanção tão severa. Eu acho que isso criou uma instabilidade muito grande e levou a mexer de uma forma geral no resultado das eleições, infelizmente. Então, assim, eu respeito muito o processo democrático, porque eu sou uma pessoa que respeito muito a beleza da democracia, mas eu acredito que eu não tive as mesmas condições dos demais depois que essa ação aconteceu aqui na cidade de Votorantim, infelizmente. Prefeita, ainda com relação a este ponto, o que fica de lição para um próximo pleito, uma próxima tentativa, talvez para a prefeita mesmo, talvez para a vereadora, enfim, talvez até para a deputada estadual ou federal? O que fica de lição, primeiro, dessas 4 eleições consecutivas e depois desta última eleição? Olha, eu acho que assim, né, eu tenho um perfil, né, um pouco mais de gestão mesmo, de execução. Eu acho que faltou um pouco mais de marketing, porque hoje o grande, assim, o que a gente percebe aí que as pessoas estão, a percepção da população de uma maneira geral, ela não é muito da benfeitoria, ela é mais da comunicação e do jeito que você conversa com as pessoas. Eu acho que faltou um pouco isso da minha parte. Tem muitas obras que às vezes a população não tinha essa percepção, mas eu ainda acho que mesmo com essa, né, com eu precisando ter um pouco mais de habilidade com marketing, eu ainda acho que eu levo comigo, infelizmente, o gosto amargo de uma injustiça, de uma ação que foi impetrada contra mim, sem prova alguma, que é o que fala
né, a reforma da decisão no Ministério Público de São Paulo. Eu acho que mesmo com essas aprendizagens que a gente tem no meio do processo, né, de podíamos ter feito melhor aqui, podíamos ter feito melhor ali, eu acho que mesmo ainda com tudo isso, eu ainda atribuo que parte do que aconteceu, aliás, uma grande parte, deveu-se a essa questão. Eu me sinto muito injustiçada nesse processo, com essa ação que aconteceu 17 dias antes das eleições e que hoje a gente lendo, né, o parecer da decisão em segunda instância, a gente vê o quanto foi pesado realmente tudo isso que aconteceu. Uma semana antes também a Câmara Municipal abriu um processo de cassação por esse motivo também, sendo que lá tinham pessoas que também tinham em seus interesses, porque também estavam concorrendo ao pleito. Eu acho que isso realmente criou uma estabilidade muito grande. Então, eu espero que daqui por diante as pessoas façam política de uma maneira diferente, né? Eu acho que esse monte, avalanche de processo que a coligação do Piveta entrou contra mim, não me prejudicou sozinha, acabou prejudicando ele também, ainda bem, né? Porque eu acho que a maldade também ela retorna. E eu acho que é isso, eu acho que daqui para frente que as pessoas possam fazer política de forma democrática, né? Eu acho que a chuva de processos que aconteceu nessa eleição foi algo que realmente não acontecia em eleições anteriores, e eu espero que daqui por diante as pessoas possam fazer política de forma diferente. Prefeita Fabíola Alves, prefeita de Votorantim, conosco aqui no Jornal da Band. Agora vem aí a transição, a equipe de transição já foi nomeada, nomes indicados: Joel Anunciato da Silveira Júnior, que é secretário de governo, a Miriam Zaccarelli, que é de Planejamento e Desenvolvimento, Isabel Cristina Cardoso, secretária de Cidadania e Geração de Renda. Enfim, a senhora espera uma transição tranquila com a equipe do prefeito eleito aí em Votorantim? Por enquanto, tudo sem problema? Com certeza, a gente teve uma conversa muito boa, eu estou aqui super aberta, estou colocando tudo que eu posso aqui em ordem, deixando tudo à disposição. Eles também são sempre muito cordiais, muito educados, muito gentis com a gente. Então, assim, uma transição muito tranquila, ainda bem. Quero poder fazer o meu máximo até o último dia para que ele comece aí o mandato com a casa o mais em ordem possível, para que ele possa colocar o plano de governo dele em prática. Prefeita, com relação ainda não diretamente à transição, mas existe aí a lei de diretrizes orçamentárias, e a proposta é caminhada pelo Executivo, ainda no mandato da senhora, prevê uma receita estimada de 763 milhões de reais. A senhora já sai tentando deixar uma receita, uma proposta aí de uma receita para dar uma acertada, para ficar mais tranquilo, para que o prefeito eleito inicie o trabalho até com uma certa tranquilidade. Isso, exatamente. A gente não vai deixar nenhuma dívida, né? Tudo que está programado, né, para o exercício são as coisas de rotina, para que depois ele possa, né, como eu disse, colocar o plano de governo dele em prática. A lei orçamentária que nós estamos, né, enviando para a Câmara, ela está prevendo totalmente, né, assim, os contratos, a cobertura dos contratos, aqueles que são serviços essenciais, para que garanta a continuidade, né, de todos os serviços. E também ele vai ter uma certa flexibilidade, né, também para poder fazer algum remanejamento, caso ele seja necessário, para que ele possa implementar alguma ação do governo dele. A gente também deixa essa margem para que ele possa estar fazendo esse remanejamento de recurso, né, de acordo com a necessidade ou de alguma alteração que ele queira fazer na lei orçamentária. Mas eu sempre disse que um orgulho que eu tenho é de ter praticamente dobrado o orçamento da cidade de Votorantim ter hoje poder de investimento, coisa que antes nós não tínhamos. Esse realmente é um trabalho, um legado que eu deixo para a cidade de Votorantim, que hoje a gente consegue ter autonomia para fazer projetos com nossos próprios recursos, sem ficar dependendo muito de outras esferas de governo. Hoje a gente tem essa prerrogativa e essa autonomia. E essa receita aí vai dar uma margem para que ele possa continuar os projetos importantes que nós implementamos, né, que são essenciais, principalmente serviços de saúde, que, né, consomem bastante do orçamento, mas que são extremamente necessários, mas que ele também consiga ter essa flexibilidade para poder implementar os projetos que ele apresentou para a população. Ainda, prefeita, com
com relação ainda à LDO, o que me chamou a atenção aqui foi o orçamento da educação. Normalmente a gente tem visto aí em cidades da nossa região, orçamento de saúde, sempre o maior orçamento do município. Em Votorantim, um pouco invertido. A educação tem um orçamento maior com 207 milhões de reais, pouco mais de 207, quase 208 milhões de reais, contra 199 milhões da saúde. Por que essa inversão? Porque a educação em Votorantim, a senhora deixou uma estimativa de orçamento um pouco maior. Na verdade, sempre foi assim, né? A educação sempre consumiu mais recurso que a saúde aqui em Votorantim. Nós temos o limite constitucional de 25% da educação, enquanto da saúde nós temos 15%, mas nós estamos investindo aí, né, um valor muito maior do que a Constituição exige que a gente empregue na saúde. Então, está equilibrado, a gente recebe o Fundeb, a gente recebe as verbas da educação e mais os 25% que a gente tem que aplicar, e aqui o orçamento da saúde está prevendo praticamente todos os serviços. Então, eles estão praticamente compatíveis, mas há um pouco de oscilação, às vezes uma obra que entra, um resíduo do QESE, acaba fazendo com que a educação fique um pouco maior, mas elas estão bem compatíveis. Tá certo. 6h29. Olha, prefeita Fabíola Alves, prefeita de Votorantim, sempre gentilmente aqui com toda a nossa equipe do jornalismo. Prefeita, para encerrar com a senhora, a partir do dia 2 de janeiro de 2025, qual é o futuro político de Fabíola Alves? Bom, eu agora pretendo voltar para a minha área, que é a arquitetura. Antes de assumir a prefeitura, eu estava encaminhando para mim fazer um mestrado de infraestrutura urbana, que eu pretendo retomar, né, e retomar as minhas atividades de arquitetura, tirar um pouco de férias, porque esses 4 anos eu não tirei nada de férias, eu me dediquei 100% aqui à cidade de Votorantim. E agora vou cuidar um pouquinho, né, da minha área, né, que é a arquitetura, também um pouco da minha vida particular, que eu deixei muito de lado, né, e desejo aí que, né, para aqueles que vão conduzir a cidade aí, que conduzam com responsabilidade, que façam um bom trabalho, né, mas infelizmente, né, hoje eu tive uma decisão até inclusive que suspendeu o trabalho da comissão processante, que eu tentando aqui deixar as coisas em ordem e ainda existe essa perseguição, essa tentativa de que eu não acabe o mandato. Então hoje eu fiquei feliz com essa decisão judicial que saiu, né, e infelizmente, né, eu saio dessa eleição com esse sentimento, dessa injustiça que foi praticada comigo, mas a gente sabe que, né, com o tempo aí as coisas vão mostrando, né, as pessoas vão vendo, o tempo se encarrega de colocar as coisas no devido lugar, de mostrar o legado que nós deixamos para a cidade de Votorantim e de eventualmente corrigir aí as injustiças sofridas que, infelizmente, às vezes a gente tem que se deparar com essas situações, né, durante a nossa trajetória, infelizmente. Prefeita, para a gente encerrar de verdade, a senhora falou em legado. Qual o legado que a senhora deixa para a cidade de Votorantim? Obviamente que a gente espera até em algum outro momento a gente poder voltar a conversar, talvez com a senhora aqui dentro do estúdio da Band FM, mas neste momento, qual é o legado que a senhora deixa para a cidade de Votorantim e como, neste momento, terminando este primeiro mandato como prefeita em Votorantim, como a senhora quer ser lembrada pela população de Votorantim para uma próxima tentativa, um próximo pleito? Bom, eu quero ser lembrada como uma Fabíola gestora, que fez o melhor, que trabalhou, que se dedicou, que deu essa autonomia para a cidade de Votorantim, de dobrar a arrecadação da cidade para que a gente pudesse hoje ter serviços tão importantes funcionando. A gente investiu muito na saúde, a gente investiu muito em habitação, né? Eu fui a primeira mulher prefeita de Votorantim, isso vai ficar na história da cidade como a primeira mulher vereadora e a primeira, né, mulher prefeita. Então, espero também abrir espaço para que outras mulheres participem da política também. E eu acho que eu quero ser lembrada dessa forma, como uma pessoa que executou de fato muitas obras na cidade, mais de 90 obras entregues, né? Eu acho que isso é para poucos gestores aqui na cidade. Serviços importantes como as nossas UPAs, a nossa UTI neonatal, o nosso centro de oncologia, tantas coisas que nós fizemos na educação, projetos habitacionais inovadores. Então, essa autonomia que nós demos para a cidade de Votorantim, esse avanço que nós tivemos, é isso que eu quero que fique, né, para a cidade como legado, porque eu tenho certeza que os próximos gestores que virão vão se beneficiar muito desse trabalho incrível que a gente fez na parte de arrecadação, na parte de
de estrutura mesmo organizacional da prefeitura, para que a gente possa avançar em muitas áreas, né, áreas sociais, de educação, de saúde no nosso município. Então, esse legado ninguém tira, isso vai ficar para a cidade e a população vai se beneficiar muito com isso. Já está se beneficiando, né, com tanto as infraestrutura, o LED, os asfaltos, os asfaltamentos das vicinais, tudo que a gente pode fazer com o nosso próprio recurso. Esse é o maior orgulho que eu tenho de ter deixado para a cidade de Votorantim uma cidade melhor, com mais recursos a serem investidos. Muito obrigado. Prefeita Fabíola Alves, prefeita de Votorantim, hoje conosco aqui no Jornal da Band.